o tema de hoje, o tema, como eu disse, dando continuidade: avivamento requer santidade. Isso mesmo, avivamento requer santidade. Eu quero que você diga isso na sua casa com a sua boca. Diga: o avivamento, ele requer, ou seja, ele necessita, ele precisa de uma santidade. E é sobre isso que nós vamos entender da parte de Deus. Não adianta nós queremos viver um grande avivamento se nós não estamos em linha, se nós não estamos ajustados de acordo com a vontade do nosso Deus. Eu quero iniciar lendo com você o que diz a palavra em Joel 2:21. O profeta escrevendo, ele diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu disse aqui domingo, eu quero repetir: não é que o Senhor vai fazer grandes coisas. Você precisa entender nesse primeiro versículo da nossa palavra que o Senhor faz, ou seja, no presente, o Senhor está fazendo grandes coisas na sua vida emocional, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, onde você estiver aí, o que você tiver de área na sua vida, receba que o Senhor está fazendo grandes coisas. E essas grandes coisas que o Senhor está fazendo passa pelo culto de hoje. Portanto, vamos fechar os nossos olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nosso Deus, nosso Pai de amor bondoso, estamos mais uma vez falando contigo. Queremos agora aquietar os nossos corações para ouvir a tua voz a respeito da palavra, Jesus, através da palavra. Por isso, Senhor, eu peço como sempre, com humildade, que o Senhor use a minha vida, que não seja eu que eu diminua, mas que o Senhor cresça, para que a tua voz, Pai, seja ouvida. A tua palavra diz que no mundo há muitas vozes, Deus, todas elas têm um sentido, mas nós não queremos ficar com as vozes do mundo, nós queremos ficar com a voz de Deus, a voz de milagre, a voz que dá exortação, a voz que cura, a voz que limpa, a voz que restaura, a voz que produz avivamento. É esta voz que nós queremos ouvir nessa hora. Portanto, nós ativamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, a voz que vem do alto dos céus, Pai. Não queremos ouvir vozes contrárias, não queremos ouvir a voz do mundo, não queremos ouvir a voz do noticiário, queremos a voz de Deus, a tua voz, Pai. Portanto, fala aos nossos corações, paralisamos tudo aquilo que possa tentar roubar a atenção agora do teu povo, Jesus. Nós declaramos que toda distração já caiu por terra, para que nós possamos ser bem alimentados através da tua palavra. Fala aos nossos corações, porque estamos prontos para lhe ouvir. Assim eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que creem digam amém e amém. Louvado seja Deus, estamos aqui prontos para isso. Eu inicio como sempre afirmando a sua identidade em Cristo, meu irmão amado, escolhido, pedra viva, aquele que faz parte de um grandioso exército, aquele que foi arregimentado pelo Deus, pelo próprio Senhor para batalhar, aquele que não se conforma com as coisas desse século, mas transforma os pensamentos, renova a mente para desfrutar e desfruta das boas, perfeitas e agradáveis coisas que Deus tem, a vontade de Deus, aquele que tem para emprestar e não tomar emprestado. A Bíblia diz que você e eu somos sacerdotes reais. A Bíblia diz que você é um ministro de uma nova aliança. Se esse é você, diga aí: esse sou eu. Escreve aí no chat: eu recebo essa palavra em nome para a glória do nosso Deus. Eu quero iniciar dizendo que hoje nós vamos dar essa continuidade, como eu acabei de dizer. Continuidade no que, Bispo Fernando? Continuidade naquilo que o Senhor liberou desde o dia 31 e que depois, no domingo passado, eu pude ali trazer, reproduzir a palavra, reproduzir aquilo que o apóstolo trouxe como palavra profética para as nossas vidas. Imagine então você sentando numa mesa, e aí você ali com um belo banquete. Aqueles que conhecem e gostam de uma boa feijoada, imagine só aquela toda feijoada para você digerir, todos aqueles, enfim, aqueles pratos maravilhosos. Aquilo você tem que comer aos poucos, e depois você tem que ainda ir digerindo tudo isso. Isso é a palavra que Deus tem para as nossas vidas, isso é a graça de Deus. Então nós temos que digerir toda essa palavra profética que nós recebemos através da vida do nosso apóstolo. Sabe, uma palavra que não é uma palavra pequena, que não é uma palavra fraca, não é uma palavra frouxa, mas é uma palavra forte, é uma palavra poderosa que vem para nos dar direção. Olha, você precisa entender que Deus, Ele não te deixou desamparado, Deus não te deixou à mercê, à deriva, como um náufrago, alguém que está lá no meio de uma ilha deserta, falando: e agora, como é que vai ser? O barco foi embora, o transatlântico me deixou aqui, o que vai ser da minha vida? Deus, Ele tem para mim e para você direção. Diga com a sua boca na sua casa: Deus tem direção para a minha vida. Ou seja, o ano de 2022, aquilo que nós vamos caminhar, aquilo que nós vamos viver, nós não vamos andar como um cego, tateando as coisas, não sabendo para onde nós estamos indo. A Bíblia diz assim, ó, que um cego guiando outro cego, ele vai levar aonde? Para um abismo. É isso que acontece. Você não está sendo guiado por um cego, você está sendo guiado por um altar profético. Então Deus, Ele tem para mim e para você
para o ano de 2022 um caminho a ser percorrido. O apóstolo Paulo, ele diz que existe uma carreira que nos foi proposta. E o que nós temos que fazer? Correr com perseverança essa carreira. Então o que Deus tem para nós nessa noite? E todo culto, sempre, como sempre, em 27 anos nós temos. Deus tem exortação, Deus tem direção. Então você precisa estar atento. Por isso que eu falo para você tirar tudo o que é externo, para você estar focado aqui comigo, porque a direção para a sua vida passa por esse culto. A direção para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para os seus sonhos, passa por esse altar. Deus não te colocou aqui à toa. Deus não é louco, Deus não é maluco. Ele lhe plantou num santo ministério, Ele colocou homens para lhe pastorear, porque Ele tem direção para você. Então o seu ano de 2022 não vai ser um ano, sabe, onde você vai ficar batendo cabeça. Você vai ter ali uma direção clara. Vai alinhar, como eu disse no final do ano passado, os seus sonhos com os sonhos de Deus. Alinhar isso e desfrutar do melhor dessa terra. Então Deus tem direção, por isso nós precisamos estar atentos. A trombeta está sendo tocada, a trombeta está sendo soada, e a trombeta está aí para avisar que grandes coisas estão por vir. Assim era no passado, quando eles tocavam a trombeta, eles estavam anunciando que algo grandioso iria acontecer. Eu quero aqui já declarar que algo grandioso vai acontecer na sua vida no ano de 2022. Não seja cético, seja um homem, seja uma mulher de fé, creia nessa palavra. Coisas grandes, coisas maiores, o Senhor tem dito nos últimos tempos para nós. Então Deus está dizendo que é tempo de um grande mover. Foi isso que o apóstolo trouxe da parte de Deus. Um grande avivamento, é tempo de nós tocarmos essa trombeta, é tempo de anunciarmos a graça de Deus como nunca. Como é que eu toco a minha trombeta? Você tem que anunciar a palavra. A Bíblia diz que devemos estar em tempo, em fora de tempo, anunciar a palavra de Deus, anunciar a graça, anunciar as verdades de Cristo. Então assim que nós vamos tocar a nossa trombeta, Deus está dizendo que é esse tempo. Eu quero ler com você Joel 2:1, que diz assim, olha lá, porque nós precisamos tocar a trombeta, porque o profeta já disse isso, e o nosso apóstolo Miguel também, como profeta e anjo das nossas vidas, trouxe essa palavra: tocai a trombeta em Sião, ou seja, no meio da igreja. Nós estamos aqui tocando a trombeta. Em 27 anos essa trombeta tem sido tocada, nós estamos anunciando as coisas grandes. E dai voz de rebate no seu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Nós podemos olhar e ver que o dia do Senhor está próximo mais do que nunca. Cada dia que nós passamos é um dia a menos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso as coisas estão como estão aí fora. E o profeta Joel no verso 2 ele diz assim: dia de escuridade, densas trevas. Eu estou aqui lendo a palavra com você, o que norteia a nossa vida, a palavra profética. O mundo está assim, dias de nuvem e negridão. Assim que você olha para o nuvem, você vê coisas escuras, coisas escusas, coisas tenebrosas. Esse é o mundo. E ele diz: como a alva por sobre os montes, assim se difunde agora um povo grande e poderoso. Você tem que grifar isso, sabe? Tem que estar marcado na sua Bíblia. Você é chamado por Deus e eu sou chamado por Deus. Nós somos um povo grande e um povo poderoso. Grande e poderoso, assim o Senhor nos levanta. Como um povo se difunde, um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Olha só a profundidade disso. Nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Ou seja, o Senhor está dizendo que existe um povo, existe um tempo que Ele marcou e chamou um povo, que antes não existia o povo, que depois desse tempo não haverá outro povo. É isso que Deus está nos chamando para esse tempo. Olha a profundidade, olha o quanto nós devemos estar alinhados com a palavra profética. E eu quero dar continuidade agora no verso 3 em diante, que ele diz: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Olha só, o que ficou para trás, nós estamos entendendo que 2021, o ano passado, as coisas passadas é como um deserto. Não temos que tentar, a Bíblia diz que nós não podemos tentar pescar no nosso passado, no mar do esquecimento. Foi jogado as coisas, não vou ficar pescando lá. Ficou como um deserto. Verso 4: a sua aparência é como a de cavalos. Eu gosto dessa parte. É como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Olha só, a aparência é como de cavalos, e tem cavaleiros que estão correndo. Verso 5: estrondeando com carros, vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Eu e você estamos sendo chamados por Deus como um grande povo, um povo poderoso que é colocado em ordem de combate. Se nós estamos sendo colocados no fronte de guerra, em ordem de combate, é porque nós estamos vivendo de fato uma verdadeira guerra.
E nós não podemos brincar com isso, nós não podemos achar que isso aqui é algo lúdico. Não, isso aqui é real. Estamos em tempo de guerra, estamos em posição de combate. No verso 6 ele diz: diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Verso 7: correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai em seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Isso aqui é uma excelência, isso aqui é uma ordem de guerra, cada um no seu caminho, ninguém sai da sua fileira, ninguém sai da sua posição. É isso que Deus está nos chamando. É um tempo de nós guerrearmos, é um tempo de nós estarmos alinhados num fronte de guerra, cada um na sua posição. Eu pergunto, você já sabe qual é a sua posição? Que posição que eu tenho? Já viu aquele cara perdido? Onde é que eu vou? Cadê meu lugar? Você precisa saber qual que é a sua posição nesse grandioso exército que o Senhor está levantando. Todos nós temos uma posição, e você precisa entender que quando Deus dá uma posição para cada um de nós, se eu saio da minha posição, quer dizer que ela vai ficar vaga. Eu não posso deixar minha posição vaga, eu preciso me posicionar. Então eu não posso não estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu preciso me posicionar, eu preciso estar ali marcando posição. O Senhor nos chamou, Ele foi cada um em sua posição. Posicionar é você ocupar um espaço, é você se posicionar de forma, firme. Então você tem que descobrir qual que é a minha posição nesse lugar todo, Deus, porque você e eu fazemos parte de um grandioso exército, é o que está dizendo a palavra. Ninguém se desvia da sua fileira. Verso 8 diz assim: não empurram uns aos outros, não tem tumulto, não tem um empurrando o outro, não, nada disso. Olha, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Isso aqui tem a ver com a expansão da palavra. Não é que nós vamos assaltar as pessoas, não é isso que Deus está dizendo. Isso aqui é um crescimento, isso aqui é uma palavra que está se expandindo, que está entrando nos lares, que está entrando nas casas, que está entrando nos lugares, e as pessoas vão ver isso acontecer de forma rápida. Diz que é como ladrão, pelas janelas entra, ou seja, algo rápido. É assim que Deus está levantando esse exército. Isso aqui é expansão. Por isso nós precisamos pregar mais do que nunca. Por isso você vai ver que eu falo em todo culto: compartilhe essa transmissão, mande para alguém no WhatsApp, mande para alguém na sua rede social. Por quê? Porque a palavra precisa avançar, e nós fazemos parte. Talvez a minha parte nesse grandioso exército é estar aqui à frente pregando, dando direção, ouvindo a voz de Deus, dando, voz de combate para o povo. Mas cada um de nós temos um lugar, cada um de nós temos uma posição, não é o que diz a palavra. Então o que talvez seja a sua posição? Você é o cara que vai impulsionar, você é o cara que vai trazer, você é o cara que vai pregar, você é o cara que vai anunciar, você é aquele que... Não sei, cada um de nós somos um. O que nós temos que saber é que todos nós temos uma posição. Então impulsione mais do que nunca, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas recebam, porque o dia do fim está próximo, é o que o Senhor tem anunciado. Verso 10 diz assim: diante deles treme a terra. Olha, diante deles, quem? De nós, desse poderoso exército, daqueles que são como cavalos, como cavaleiros, a terra treme, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Olha só que coisa maravilhosa acontece quando nós nos posicionamos. As estrelas retiram o seu resplendor. O verso 11 ele termina dizendo: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Aqui mexe comigo, ou seja, existe uma voz que não é a voz de um soldado, é a voz do Senhor dos senhores. O Senhor levanta diante desse exército a sua voz, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. E ele pergunta: quem o poderá suportar? Diga aí na sua casa: ninguém. Ninguém pode resistir à mão de Deus. Você sabe que a graça de Deus é chamada pelas escrituras de irresistível. Por que a graça é irresistível? Porque ela não tenta convencer, ela convence. Ela não tenta fazer algo, ela faz. Esse é o poder do nosso Deus, esse é o poder da sua glória, esse é o poder da sua graça. Ninguém pode suportar, ninguém pode resistir o poder do nosso Deus. Então Deus está nos dizendo que muitas pessoas perderam o entusiasmo. É só você olhar ao seu redor, é só você olhar para a sua casa, é só você olhar para o seu trabalho, é só você olhar para a igreja. Muitas pessoas perderam entusiasmo nos últimos anos, nos últimos principalmente 2 anos, por conta dessa história de Covid, de crise, de fica em casa, de não se encosta, de toda essa história, não abraça, não reúne, é aglomeração. As pessoas foram perdendo o brilho, foram perdendo entusiasmo. E Deus está dizendo que é um tempo de um grande avivamento. Deus está dizendo que é o tempo de nós estarmos aqui alinhados com a vontade dEle, para nós usufruirmos, para nós vivermos esse grande avivamento. Então eu falei no domingo, eu quero dizer mais uma vez, eu finalizei o culto dizendo, como disse o apóstolo, que existe uma estatística, que 60% do povo evangélico ao redor do mundo está longe da fé,
está longe dos caminhos do Senhor, apostatou da fé, está num envelhecimento espiritual. Então por isso nós precisamos de um grande avivamento. Muitas pessoas entraram num envelhecimento espiritual. O que é isso? Imagine uma vida velha, imagine uma pessoa cansada, uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa que não tem brilho, que não tem vigor, que não tem força, que não tem músculos. Muitos estão assim, e nós precisamos pregar para que a chama do Espírito possa incendiar o povo. É no meio de Sião, é no meio da igreja. Você vê que a trombeta começa a ser tocada no meio da igreja, no meio de Sião. Eu tenho dito, eu vou evangelizar. Amado, nós temos que evangelizar, mas você precisa começar isso em quem está próximo, no meio da igreja. O fogo vai tomando conta, a coisa vai crescendo. 60% do povo está longe da fé. Por isso é um tempo de reavivar tudo aquilo que está envelhecido. Muitas pessoas, o que fizeram? Perderam aquele entusiasmo. Eu gosto da palavra entusiasmo, porque ela significa que é você ter Deus dentro. Aquele que é entusiasmado, aquele que tem Deus dentro. As pessoas perderam o entusiasmo, ou seja, perderam o brilho, perderam a direção, perderam aquele primeiro amor, a chama do primeiro amor. Perderam desde 2020, como eu tenho dito. Perderam o fervor, o desejo de estar na casa de Deus, de prestar culto. Ouviram mais a voz do fica em casa do que a voz do não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Paulo diz isso. Não deixe de congregar, é costume de alguns, dizia naquele tempo. Aí muitos deixaram a voz da Bíblia, falaram, não, eu vou ficar com a voz do fica em casa, eu vou ficar em casa trancado, eu não vou mais na igreja, eu não vou me reunir. Só que o inimigo é tão astuto que essas pessoas que não se reúnem na igreja tem Covid, mas estão nos shoppings, estão nas festas, estão nas fraternidades, estão, enfim, nos ambientes sociais. E nós não podemos deixar com que isso cresça. Essa voz tem que ser calada. Muitas vozes de derrota, palavras negativas foram lançadas nesses últimos tempos, e nós precisamos neutralizar, rechaçar tudo isso. Então se você me escuta e você se encontra nesse quadro, eu tenho que dizer para você da parte de Deus, é tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. É tempo de você, renovar sua aliança com Deus. É tempo de você, a Bíblia diz, olha da onde você caiu e retoma. Presta atenção, onde caísse e retoma o passo. Então você precisa olhar, onde que eu caí, onde é que eu abri o espaço, onde é que eu abri a brecha na minha carne. É ali que você tem que voltar e retomar o caminho com o Senhor. Você não pode viver mais uma vida longe dos caminhos de Deus, você não pode viver mais longe da congregação. Então é tempo desse reciclar, é tempo desse renovo, é tempo desse grande avivamento, é o que Deus está dizendo para nós. Por isso que Deus está dizendo, tempo de grande avivamento. Não dá mais para viver sem consagração, não dá mais para viver sem louvor, sem adoração, sem oferta, sem dízimo. Não dá para ter uma vida que não seja espiritual, não dá como, não tem como. Não tem como você não viver com a chama do primeiro amor queimando na sua vida, no seu peito. Eu vou dizer para você que é convertido há muitos anos, você que fala, não, eu já sei como é que Deus funciona, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, e alguém diria assim, sabe de nada, inocente. Você é ingênuo. Eu sei como é que é o modus operandi de Deus. Mas você não tem como. Quem que pode esquadrinhar? Quem que pode, não tem como. Deus age de forma limitada. Deus, o que Ele fez no passado não é da forma que Ele vai fazer hoje. Você não pode ficar contando as glórias só do seu passado. Você precisa olhar para o hoje. E Deus quer usar você, talvez, que teve um tempo, teve algo, viveu algo com Deus lá no passado, mas a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Deus tem um renovo para a sua vida. Ele quer te usar no tempo de hoje, Ele quer te usar no agora, Ele quer te usar no presente. E enquanto você ficar distante, achando que sabe como é que Deus pensa, como é que Deus age, você jamais viverá o avivamento. Agora, quando você se coloca com humildade, a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado, um espírito compulsivo. Deus não rejeita, amado. É o que move. A fé move Deus, é o que diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é dessa forma que você precisa entrar os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses deste ano que já se iniciou. É tempo de um fervor espiritual. Quero que você escreva no chat, em letras garrafas, escreva aí. É tempo de um grande fervor espiritual. Coloca aí numa chaminha de fogo aí, para o povo ver, visualizar isso. É tempo de um fervor espiritual. 2022 tudo será novo, você precisa crer nisso. Tudo será novo, de glória em glória, de vitória em vitória. Então é preciso de um avivamento da vida espiritual com Deus. É preciso disso. Finalizei o ano passado pregando, é tempo de pôr tudo em ordem. Se você não viu essa palavra, dá tempo de você ver, ainda está no nosso canal no YouTube, colocando tudo em ordem, pondo tudo em ordem. Eu tenho que colocar as coisas em ordem na minha vida. E o primeiro ponto que eu trouxe ali da parte de Deus é colocar em ordem o quê? Eu tenho que pôr em ordem a minha comunhão com Deus. Porque se eu não tiver comunhão com Deus, não tem como eu querer bens, não tem como eu querer saúde, não tem como eu querer casamento feliz, não tem como eu querer, não tem. Se eu não estou em comunhão com aquele que me criou, em intimidade com Deus. O Senhor já falava isso desde o ano passado. Ele continua dizendo, antes da palavra profética, Deus já estava dizendo, é tempo de pôr as coisas em ordem, é tempo de ter essa chama acesa. Então o avivamento
Nós temos que entender isso. São experiências além das experiências humanas. E eu quero dizer mais uma vez para você que acha que sabe como é que Deus pensa. O avivamento são experiências que não são humanas. São experiências espirituais. São coisas que nós vivemos que não estão no nosso controle, estão no controle de Deus. Então eu preciso entender que, se Deus fala que é um tempo de avivamento, eu tenho que ser controlado por experiências espirituais. Eu tenho que ser controlado por uma vida espiritual, por uma vida de excelência, por uma vida onde eu dou um bom testemunho, uma vida onde eu desfruto de coisas sobrenaturais todos os dias. É preciso consagrar a nossa vida a Deus todos os dias. Você não pode ser um crente de domingo na igreja e durante a semana longe da casa de Deus você ser outra pessoa. Não pode. Não pode ser aquele crente 007 que anda disfarçado. Ninguém sabe que eu sou crente. Amado, você onde estiver, é na igreja, é no shopping, é no mercado, é na escola do filho, é no condomínio, você tem que ser a mesma pessoa, você tem que dar testemunho. As pessoas precisam ver em você. Isso é o grande avivamento. As pessoas olharem para você no meio de uma sociedade caída, no meio de uma sociedade corrompida, elas falam: ali vai um cara diferenciado, ali vai um servo bom e fiel. Mais uma vez se verá, diz Malaquias, a diferença do justo e do injusto, do que serve e do que não serve. Mais uma vez se verá. Então nós precisamos ser esses que mostram a diferença, esses que resplandecem a diferença em Deus. Você precisa ter a certeza de que Deus não desistiu de você. Alguém pode ouvir isso e falar assim: mas eu estou longe dos caminhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não desistiu de você. Não, porque você se afastou, porque você caiu, retoma de onde você caiu. Deus não desistiu de nenhum de nós. A palavra diz que Ele não resiste um coração quebrantado, um espírito humilde e contrito. É o que diz a palavra. Então o que eu tenho que fazer, bispo? Primeira coisa, pondo tudo em ordem. Primeiro ponto, conexão com Deus, comunhão com Deus tem que estar restaurada. Então Deus espera que nós vivamos uma vida totalmente submetida a Ele, a Jesus, a palavra. O que não pode é eu falar que eu quero experimentar de um grande avivamento, mas eu não me submeter à palavra de Deus. Eu não me submeter ao senhorio de Jesus. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Eu quero só a salvação. Não, eu não posso ficar só com a salvação. Eu tenho que ficar com o senhorio. Eu tenho que ficar com a submissão a esse Senhor. Se Ele é o meu Senhor, quer dizer que eu estou debaixo de um governo, eu estou debaixo de alguém que governa, que manda, que dá ordem para a minha vida. E onde é que estão as ordens de Deus? As ordens de Deus estão escritas na palavra, a vontade de Deus, o coração de Deus, a graça é o coração de Deus exposto, aberto. Então eu preciso entender que antes desse avivamento, é o tema de hoje, existe uma santidade, eu já vou entrar nisso. Deus espera que vivemos uma vida submetida a Ele. Eu quero ler com você ainda Joel 12, ou melhor, 2,13, que diz assim: rasgai o vosso coração. Não é para rasgar as vestes, olha lá, rasgai o vosso coração e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Você, mas Deus, o que eu faço? Eu fiquei longe, eu estou anos sem ir na igreja, eu estou longe, anos sem orar, sem ter comunhão com Deus. Deus é misericordioso e compassivo. Diz que Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus é esse. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele é benigno. Então rasgue o seu coração diante de Deus. Diz, usufrua dessa grande benignidade de Deus. Você não tem que olhar para Deus com medo, você tem que ter temor. Temor é diferente de medo. Você tem que ter reverência, você tem que ter santidade diante dEle. Mas você pode chegar, diz, confiadamente ao trono dEle. É isso que a palavra de Deus diz. Ele fala, Jesus falando, Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu tenho que usufruir disso. Você que está longe, você que está cansado, é tempo de você retomar. Você, mas eu não vou, o que vão pensar de mim? Mas ninguém vai pensar nada de você. A igreja está de braços abertos para dar mão para aquele, muitas vezes, filho pródigo que saiu, que gastou a herança, mas quando voltar, vai receber um banquete do Pai. É isso que Deus faz. E nós aqui como igreja, estamos aqui para receber pessoas que muitas vezes se arrependeram de apostatar da fé, que muitas vezes se desviaram dos caminhos de Deus. Eis-nos aqui para isso. Então não fique pensando mais do que convém. Sabe, haja, decida, viva por fé, volte aos caminhos do Senhor, não fique afastado. Presta atenção, eu estou falando com você que sabe que o Espírito está te chamando já há anos, há tempo já, você está ouvindo uma voz que está querendo te trazer de volta, mas você fica resistindo. É com você que Deus está dizendo: o seu lugar é nos átrios do Senhor, o seu lugar é na igreja, o seu lugar é na comunhão dos santos, o seu lugar é na congregação, o seu lugar é estar em comunhão com os irmãos. Esse é o seu lugar. Deus te chamou para isso. Não adianta você querer viver longe disso. O seu lugar é na igreja, na casa do Pai. Então isso, começa assim um grande avivamento. Comece a tocar a trombeta. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou anunciando, estou tocando a minha trombeta. Estou aqui sendo temente a Deus. E eu quero dar uma direção do Senhor para a sua vida. Eu quero que você fique atento a cada culto.
Não fique distraído, não fique olhando as coisas. Se você que está comigo, fique atento a cada culto. Não seja, eu disse domingo, não seja um religioso. Mas é uma reunião que nós vamos ter. Esteja atento nas reuniões, nos cultos de oração, nos nossos encontros, seja o que nós tivermos, fique atento. Porque Deus está dizendo que a nossa vida será uma história repleta de bênçãos. A nossa vida será uma história repleta de milagres. Então eu preciso ficar atento no que Deus está falando. Eu não posso ficar como um ouvinte negligente, não é o que diz a palavra? Aquele que não ouve e não pratica. Não posso ser esse. Ser como uma onda impelida pelo vento de um lado para o outro. Não pense esse homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não posso ser essa pessoa, eu tenho que ser um operoso praticante. E para eu ser um operoso praticante, eu tenho que estar atento ao que Deus está falando. Porque eu pego a informação, eu misturo com fé, eu aplico e eu vivo. E os sinais hão de acompanhar a palavra, né? Quando eu misturo com fé, é isso que diz a Bíblia. Então receba aí hoje força de Deus. Você chegará a altitudes que somente águias conseguem voar. O apóstolo usou essa expressão, eu fiz questão de pegar. Você voará, chegará a altitudes que só as águias conseguem voar. Você sabe que a águia, quando tem uma grande adversidade, começa uma grande tempestade, ela não se esconde. O que ela faz? Ela vai para cima das nuvens. Ela levanta voo, ela vai para uma altitude onde os outros pássaros não chegam. Deus te deu asas, diz lá a palavra que nós somos comparados pela Bíblia como águias, que renovam a sua força, sobem alto, voam para novos voos. Então você chegará a essa atitudes que pessoas talvez ao seu lado não vão chegar, mas você vai levantar as suas asas, vai levantar como um avião os seus lemes, e você vai para altitudes maiores, lugares maiores, como pregou o bispo Daniel. Coisas maiores é o que Deus tem para as nossas vidas. Você precisa se abrir para isso. Deus está dizendo desde o final do ano passado. Então se alguém que está nos ouvindo, está nos escutando, pode olhar para tudo isso e falar assim: não, mas espera aí, isso aí é uma realidade muito longe de mim. Essa realidade está muito distante de mim, bispo. Você não sabe onde é que eu estou, você não sabe onde é que é a minha casa, você não sabe onde eu me encontro. Eu quero dizer, justamente para você que fica colocando condição, é justamente para você que eu estou aqui hoje pregando. Para você que fala que essa realidade é muito distante, você precisa entender que Deus é especialista em restauração de vida. Deus é especialista em fazer, sabe o que? Em pegar um vaso, quebrar o vaso e fazer um vaso novo, em refazer vaso. Nós somos vasos na mão do oleiro. Diz que Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Então não importa a sua realidade, não importa o seu paradigma, não importa a sua mentalidade cauterizada, ressecada, endurecida, necrosada. Deus é poderoso para quebrar o seu vaso e desse vaso que está em cacos fazer um vaso novo. É isso que Deus está fazendo. Então não fique olhando para a sua condição, apenas se lance nas mãos dEle, apenas se lance com fé nas mãos do Senhor. Eu sei que existe uma voz que está te atraindo, não é a minha voz, Fernando, é a voz do Espírito que está te chamando, é a voz de Deus que está te buscando, porque você está talvez perdido, e Deus está indo aí e fala: volta para cá, filho, você é filho, e filho tem que andar com os irmãos, filho quem está no aprisco, ovelha tem que estar no aprisco. O bom pastor está deixando talvez 99 hoje e buscando você, que é aquela que estava faltando. É essa voz de Deus, a voz que resgata, a voz que traz, a voz que une. Esse é o nosso Deus. Então receba aí força para você viver tudo isso. Não fique colocando condição. Deus é especialista em fazer milagres. Diga: eu recebo essa palavra. Então creia que esse avivamento ele vem com uma renovação. Esse avivamento ele começa com uma renovação que tem que ser diária na nossa vida. Então a renovação elas serão como? Diárias. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Diz que isso é a causa de eu e você não sermos consumidos. Então, renovação diária, renovação constante. Não de um dia eu estou lá querendo viver esse mover. Não, diariamente. Deus tem algo para cada dia para as nossas vidas. É assim que o povo forte e poderoso se posiciona. É assim que esse povo forte e poderoso vai viver. O Senhor está chamando, a voz do Senhor está levantando o exército. Não é o que nós vimos na palavra profética? Olha o que diz no verso 5 de Joel 2. Ele diz assim: estrondeando com carros, vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram os restolhos, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Você está chamando para um combate, não é o bispo Fernando que está te chamando, não, é o próprio Deus que está te chamando para esse combate. O próprio Senhor está te arregimentando para essa luta, para essa guerra. Então, amados, nós venceremos o mundo, é o que diz a palavra. Jesus foi vitorioso e disse que nós somos mais que vencedores. Ele venceu, nós somos mais que vencedores. Então nós venceremos os obstáculos. Por que eu tenho tanta certeza que eu e você vamos vencer os obstáculos? Porque eu tenho a certeza da salvação. E se eu tenho a certeza da salvação, quer dizer que eu tenho a certeza que Deus mora em mim, que Deus mora em você. Então se Deus habita em mim, se Deus habita
em nós. Paulo escrevendo, ele disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Somos mais que vencedores, então nós vamos vencer os obstáculos da vida. Mais uma vez eu digo, toda voz contrária, de medo, de pânico, de vírus, de pandemia, isso tem que ficar no mar do esquecimento. Você precisa começar agora, eu disse domingo, olhar para um novo horizonte, olhar para aquela tempestade que depois que ela cessa, vem uma bonança, vem um dia bonito, vem aquele bonito arco-íris, como aconteceu comigo no sábado, voltando na estrada. Você precisa olhar para isso, é esse horizonte, um novo horizonte, uma nova perspectiva que Deus tem para as nossas vidas. Então, o Senhor está nos dando o quê? 365, agora um pouco menos, que nós já começamos, 300 e alguns dias, 360 e poucos dias, para nós o quê? Para nós sacudirmos as nações. Olha, temos um ano novo inteiro para nós sacudir. Bispo, eu quero sacudir as nações. Como é que eu começo a sacudir as nações? Comece primeiro renovando os seus pensamentos. Comece primeiro sacudindo a sua casa. Comece primeiro sacudindo a sua empresa. Comece primeiro mudando o mundo de alguém que está ao seu lado. As pessoas, elas olham para o macro, mas ninguém vai começar a sacudir a nação se não sacode o irmão que está do lado. Eu quero mudar o mundo, eu quero... Amados, você não muda, você não arruma nem a sua cama quando você acorda, você quer mudar o mundo. Você não consegue nem orar pelo irmão que está do seu lado, você quer orar pelo enfermo lá do outro lado do mundo. Então eu começo mudando, não é o mundo todo, eu começo mudando o mundo de alguém, é assim que funciona. Então mudando o mundo, muitas vezes é você marido, mudando o mundo da sua esposa. Muitas vezes é você mudando o mundo daquele seu vizinho, falando do amor de Jesus. É você mudando o mundo de alguém que está próximo a você. Assim começa, primeiro com os mais próximos, depois nos confins da terra, depois Samaria, depois a coisa se alastra. Nós precisamos entender que temos 365 aí dias para sacudirmos as nações. Esse é o grande avivamento. Eu quero que você escreva aí no seu chat. Esse é o grande avivamento. Vamos sacudir as nações. E isso vai começar como? Mudando o mundo de alguém que está próximo a nós. Então, amados, um avivamento ele começa com uma alma alegre. Eu quero falar sobre isso, indo para a segunda parte da mensagem. Um avivamento ele começa com uma alma alegre. O que estou dizendo aqui? Que não pode ter medo, não pode ter dor, não pode ter lamento, não pode ter choro, não pode ter, cara emborrada, não pode. Olha, eu tenho falado com algumas pessoas próximas aqui, direção da igreja, eu estou subindo muito a régua, amado, nessa questão. Olha, tem cara feia, tem aquela cara de fome, eu vou falar, amado, é melhor você ficar sentado, não servir, porque não dá. Na casa de Deus nós não podemos permitir pessoas com cara feia, nós não podemos permitir pessoas, cansadas. Nós temos que ser aqueles que são o luzeiro do mundo. As pessoas vão chegar aqui cansadas, vão olhar para o altar e falar: nossa, pelo amor de Deus, eu vou embora porque o altar está pior que eu. Eu vou embora porque o irmão que serve lá na recepção está pior. Não pode. Então nós precisamos comunicar alegria, porque diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu disse isso, eu quero só mostrar para você o que Neemias diz em Neemias 8:10. Ele diz exatamente isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos viver esse avivamento, e esse avivamento começa com uma alma alegre, como eu disse. Por isso, não permita tristeza na sua vida durante esse ano. Não permita de forma alguma. Não abra uma brecha para a tristeza. Não abra uma brecha para o seu coração ficar adoecido. Não abra, fecha essa brecha. Não abra espaço para a tristeza. Olha o que diz agora o profeta Malaquias. Malaquias 3:16 em diante, ele fala assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Olha lá, os que temiam o Senhor atentava e ouvia. O Senhor ouve todas as coisas. O Senhor ouve os negligentes, o Senhor ouve os perversos, o Senhor ouve os que temem a Ele, o Senhor ouve todas as coisas. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha, se você teme ao Senhor, se você lembra do nome do Senhor, tem um memorial para você e para mim. Mais uma vez eu falo para você que está distante, para você que está longe, para você que está frio, para você que está envelhecido espiritualmente, você precisa retomar. A chama precisa acender no seu coração. Você precisa voltar a sorrir. Você precisa voltar a buscar as coisas do alto. É isso que Deus está dizendo. Tesouro, nós somos isso, um tesouro particular. Está lá no verso 17, olha só: eles serão para mim particular tesouro. Quem são esses? Os que temem ao Senhor são um particular tesouro. Olha que expressão maravilhosa, faz parte da sua identidade. Você é um tesouro particular de Deus. Ele te vê assim: naquele dia prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como homem poupa a seu filho que o serve. Verso 18: então vereis outra vez, olha lá, verei outra vez, as pessoas vão ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve.
As pessoas têm que ver essa diferença, não pode ser a mesma coisa. Eu não me conformo em pessoas olharem para nós e falar, não, o bispo Fernando é igual, como diz o apóstolo, como é que ele fala? Irmãozinho dos anzóis lá, alguma coisa assim. Joãozinho dos anzóis, ele põe uns anzóis em algum nome. É igual o outro irmão, né? Que adultera, que rouba, que fornica, que passa nota fria, não pode. Mais uma vez, se verá a diferença do justo, do injusto, do que serve a Deus e do que não serve. Então nós precisamos mostrar a diferença. Nós precisamos salgar. Se eu sou um sal, eu preciso salgar a terra. Se eu sou luz, eu preciso dissipar as trevas. Não podem olhar para mim e ver a mesma coisa. Eu não posso ser balizado, eu não posso ser identificado como alguém do mundo. Não posso. Não posso. Quando as pessoas vão entrar na sua rede social, vão falar com você, elas têm que olhar e falar, não, tem alguma coisa diferente aqui. Não é igual aos outros. Não, não somos iguais aos outros. Não podemos ser comparados às pessoas desse mundo. Não podemos. Eu estava recentemente em um lugar social, numa festa, né, celebrando com uma família, e uma moça ali, ela veio fazer alguns takes, filmar ali, coisa de festa, né, filmar, estava ali registrando os momentos, né, pessoal de vídeo, de imagem, e ela falou, você pode dar uma mensagem ali para o aniversariante, estava eu e a minha esposa, a Bispa Cine, vocês podem dar uma mensagem para o aniversariante da festa? Falei, prontamente, e ali ela ligou a câmera e a gente trouxe algo espontâneo no nosso coração. A Bíblia diz que nós podemos sacar do bom tesouro, né? E não foi a primeira vez que essa moça, em outras oportunidades, ela também já tinha pego a gente falando algumas palavras para as pessoas, ela já nos conhecia de outras ocasiões, e ela pegou e falou assim, eu posso falar com vocês um minuto? Eu falei, pronto, pode falar, deixa eu falar com você aqui que fica mais íntimo. Ela falou assim, vocês têm alguma coisa diferente. Ela falou, nunca vi isso. Vocês falam de uma forma natural, vocês falam de uma forma leve, vocês falam com amor a respeito das pessoas. E ela falou assim, vocês falam sem interesse, vocês falam sem querer nada em troca. E ali eu falei, filha, mais uma vez se verá a diferença do que serve e do que não serve. E aí nós falamos, glória a Deus, nós somos diferenciados sim, nós somos filhos de Deus, nós somos sal, nós somos luz, e nós ali podemos falar do amor de Jesus. Nós falamos, olha, nós somos assim porque nós não somos iguais aos outros, nós somos separados, nós somos filhos de um Deus bom, e esse Deus mora em nós, então nós damos testemunho dele. Então quando nós falamos de alguém que nós amamos, nós, enfim, deixamos isso extravasar das nossas vidas, a nossa gratidão, o nosso amor, não tem concorrência, não tem falar algo por interesse. Ela falou, mas eu vejo isso em vocês, algo tão genuíno. Então olha só, mano, uma pessoa que estava ali captando imagens para um lugar, ela falou, tem alguma coisa diferente. Mais uma vez foi visto a diferença de um justo e de um injusto, e isso precisa ser normal para nós. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, não, alguma coisa tem diferente. Eu vou fazer uma pergunta para você, quando você abre a boca, as pessoas elas reparam que você é diferente do mundo, ou elas falam, não, é a mesma coisa? O que você impacta na vida de quem está ao seu lado quando você abre a sua boca? O que você gera, o que você causa nas pessoas ao seu redor quando você abre a sua boca? As pessoas elas são estimuladas, elas ficam surpresas, elas ficam, motivadas, ou elas ficam depressivas, elas ficam medrosas, elas ficam com medo, elas fogem, elas falam, meu Deus. Você precisa pensar nisso, porque o avivamento ele está ligado a isso, ele está ligado a um testemunho de vida. O avivamento está ligado a você viver as bênçãos de Deus, e as pessoas olharem para você e falar, meu Deus, ali vai um servo bom e fiel, o que é isso? O que ele tem que eu não tenho? É assim que começa. Então nós precisamos entender como é que Deus age, como é que Deus está fazendo as coisas. Põe mais uma vez Malaquias 3:18 para a gente, olha lá, então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Precisam ver essa diferença nas nossas vidas. Isso é profético, amados. As pessoas irão ver a diferença de nós servirmos a esse Deus grandioso. As pessoas têm que olhar para você e para mim assim e falar, meu Deus, existe alguma coisa ali. E esse é o que? É o amor de Deus extravasando pelas nossas vidas. Eu quero que você entenda algo. Eu quero ir agora para a terceira parte da mensagem dizendo isso. O verdadeiro avivamento ele começa dentro de nós com uma renovação de mente. Renovação de mente. As pessoas falam, não, eu quero avivamento. Não vamos confundir avivamento com as pessoas viverem experiências da carne aí fora, não tem nada a ver. Avivamento é quando as pessoas olham para nós, quando elas veem em nós o brilho de Jesus, quando elas falam, meu Deus, alguma coisa, sem você abrir a palavra, sem você falar línguas estranhas, não tem nada a ver com isso, mas aquilo é manifestação dos dons espirituais. O avivamento é as pessoas desejarem aquilo que você tem. O avivamento vem para confrontar o pecado, o avivamento vem para confrontar as coisas desse século. É isso que diz a palavra. Então isso aqui é profético, as pessoas têm que ver essa diferença. E eu quero que você entenda algo, esse verdadeiro avivamento, ele começa com uma renovação de mente. Deus quer primeiro trabalhar em sua vida. Antes de você falar, eu quero mudar a vida de alguém, eu preciso perguntar para você, você já teve a sua vida transformada? Você só pode dar aquilo que você tem.
Olha, eu não poderia estar aqui ensinando algo de Deus se eu não tivesse recebido de Deus. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Não faz sentido, não existe como eu te dar algo que eu não possuo. Então eu só posso levar para as pessoas algo que eu já recebi. Então primeiro Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração. Deus quer trabalhar primeiro na sua mente, para que depois todos possam ver o que? Frutos abundantes. A Bíblia diz assim, pelos frutos conhecereis. Como é que eu conheço a árvore? Pelos frutos. As pessoas vão ver os frutos na sua vida. E as pessoas, ao verem os frutos de Deus na sua vida, elas vão olhar e falar assim, não, ali tem alguma coisa diferente. Não disse a moça, nós abrimos a boca, falamos sobre uma pessoa, a pessoa falou, não é possível, alguma coisa tem diferente. Então primeiro uma renovação de mente, para que os frutos sejam abundantes. E eu quero mostrar para você o que Paulo, escrevendo em Romanos 12:2, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas não dá para conformar com o século, não dá para conformar com as pessoas longe. Deixa eu falar com você, nós vamos ver as pessoas falando mal do Evangelho, nós vamos ver as pessoas negando a fé, nós vamos ver as pessoas, falando mal contra homens verdadeiros levantados por Deus, nós vamos ver as pessoas profanando o sangue da aliança, nós vamos ver as pessoas negando a obra da cruz, nós não vamos fazer nada, e nós vamos ficar quietos, vendo a coisa correr solta, omissos. Não tem como. Olha, na minha posição não tem, é tudo ou tudo, já diria minha mãe. Não tem como eu ver isso e ficar, realmente, essa é a igreja de Cristo, essas são as pessoas, esse é o mundo. Não tem como. Uma vida de sacerdócio é isso. Deus te chamou para isso, você tem que ali viver aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, nós não podemos ver as coisas do mundo e nos conformarmos com ela, que Paulo estava dizendo. Você vai se conformar com as coisas desse século? Você vai olhar a corrupção, você vai olhar até a igreja que se diz de Cristo, o sistema religioso, fala, não, é isso que é a igreja. Não vamos nos conformar. É tempo de nós trazermos uma voz. E ele diz, se você renovar sua mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos entender isso. Não quero que você não pense e não confunda o que é um avivamento. Não confunda que avivamento vai vir sem mudança não tem avivamento sem mudança de caráter, não tem avivamento sem transformação de vida, não tem avivamento sem combate ao pecado, não tem como. Vai ter um avivamento, mas eu vou continuar com as minhas posturas erradas, eu vou continuar. Não tem como. Não tem como. Primeiro em mim, depois através de mim. Então, se eu quero ser um instrumento de um grande mover de Deus, se eu quero viver esse grande mover de Deus, eu preciso entender que Deus vai confrontar algo primeiro aonde? Olha lá, não vos conformeis com o século, não se conformem com as coisas que estão, renovem, tem que ter uma transformação nas mentes. Isso aqui é muito sério. E eu quero que você entenda o que é sério da parte de Deus. O avivamento coloca, você precisa entender isso. Por que eu estou falando que Deus não faz algo? Porque o avivamento, ele vai colocar o holofote, vai colocar o holofote nas pessoas. Porque nós somos instrumentos de Deus. Então Deus vai pegar o seu holofote e falar assim, aqui está o meu povo, aqui está um povo grandioso e poderoso. Você viu lá falando, cada um no seu lugar, cada um na sua linha de frente, cada um para o combate, os cavalos, os cavaleiros. O holofote é colocado no povo. E Deus não vai colocar o holofote num povo totalmente sem caráter. Deus não vai colocar o holofote num povo de pecado, cheio de promiscuidade. Deus não faz isso, amado. Deus não vai colocar o holofote em pessoas sem caráter. Por isso nós precisamos estar à altura, nós precisamos primeiro sermos trabalhados, deixarmos sermos trabalhados pelo Espírito. Por isso precisamos entender que antes de tudo, precisamos deixar de lado tudo, colocar para fora das nossas vidas tudo que está contra a vontade de Deus. Você que aí quer viver algo grande de Deus, você precisa colocar tudo que está fora da palavra de lado da sua vida. Não tem como. Deus não vai colocar o holofote em você profanando o sangue dele. Deus não vai colocar o holofote em você, você adulterando, você agredindo a sua esposa, você passando nota fria, você sendo corrupto. Deus não vai fazer isso, Deus não é louco. Nós vamos olhar e falar, o que é isso? Esse é o avivamento com essas pessoas? Precisa de santidade. Avivamento requer santidade. Eu quero que você escreve no chat bem grande, põe um foguinho e escreve, avivamento requer santidade. Afinal de contas, esse é o tema de hoje, avivamento requer santidade. Então nós precisamos entender isso. Não existe avivamento em meio a vidas de pecado. Não existe avivamentos em meio à vida que está indo na contramão do Evangelho. Como é que Deus vai falar, esse é o meu povo, com pessoas que estão indo contra aquilo que Ele fala, na contramão? Então primeiro é preciso de um arrependimento genuíno, de uma transformação de vida genuína. É preciso de uma reforma de pensamentos. Precisa de uma reforma de caráter, é isso que precisa. Todos querem dizer o que diz o profeta Isaías. Eu vou para o final lendo o que ele diz. O profeta Isaías, ele fala assim, Isaías 6:8, nós vimos no domingo, e todos conhecem, ele fala assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós?
Disse eu, eis-me aqui, o profeta dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só o que diz no verso 8, deixa aí na tela, antes da vírgula, lá no comecinho diz, depois disto. Ou seja, depois disso o quê? Eu quero que você entenda que aconteceu algo para o profeta chegar e falar assim, ó, Senhor, me envia, eu aqui, ó, Senhor, ó eu, me leva, ó eu aqui, usa a minha vida. Depois de, o que aconteceu antes? Você precisa entender, porque o profeta ali foi chamado para profetizar, para falar para um povo num tempo ali do passado, mas alguma coisa aconteceu primeiro dentro do profeta. Presta atenção, alguma coisa aconteceu primeiro no interior do profeta, alguma coisa aconteceu primeiro no coração, alguma coisa aconteceu primeiro na mente, alguma coisa aconteceu de dentro do profeta, que depois foi visto pelo lado de fora, e que depois foi usado como um grande homem, como um grande profeta. Tem livros na Bíblia, tem passagem na Bíblia, marcou a história. Mas precisamos entender depois disto o que? Eu quero mostrar para você o que aconteceu antes, porque existe um processo de santificação. Isso é muito sério, eu quero que você preste atenção agora nos próximos capítulos, nos próximos versos, porque isso é muito sério para você que fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então vamos ver como é que funcionou antes disso. Vamos começar lendo Isaías 6:1, para até a gente chegar no 8, para você entender o que aconteceu antes do profeta. Ele diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Olha só, o profeta é levado a uma visão. O rei morre e o profeta começa a ter uma visão. Ele vê um trono, ele vê ali o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Depois lá no Apocalipse, João vai ver o mesmo Senhor sentado no alto e sublime trono. Então, só para fechar um parênteses aqui, um só Senhor, Jesus Cristo está sentado no alto, não tem 3 tronos. Você conhece a Bíblia? No verso 2 ele vai dizer assim: serafins estavam por cima dele. Então haviam anjos em cima do trono, em cima do Senhor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 os pés, e com 2 voava. Imagine isso, que coisa maravilhosa que o profeta estava vendo ali. Ele viu ali então anjos, ele viu serafins que tinham 2 asas cobrindo os olhos, cobrindo os rostos, outras asas eles estavam cobrindo os seus pés, e outras eles estavam voando. Imagine só que ser angelical maravilhoso. Verso 3: e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha só o louvor. Anjos, você sabe que o céu 24 horas está adorando a Deus. O céu 24 horas está nesse mover de adoração ao Senhor. E diz: toda a terra está cheia da sua glória. É o que eles cantavam ali: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. No verso 4 diz: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então começa um mover espiritual aqui. Verso 5, olha lá, é o que diz a expressão, depois disto, não foi que nós vimos no 8, então isso tudo aconteceu antes do profeta dizer: ei Senhor, me envia. Vamos ver o verso 5, então disse eu: ai de mim. Olha, o profeta olhou tudo isso e falou: meu, quem sou eu? Ai de mim. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Talvez é você aí, deixa eu fazer um parênteses, por isso que eu estou dizendo, você que está aí longe, olha como é que o profeta aqui se via. Isaías falou: quem sou eu? Ai de mim, Senhor, estou perdido. Talvez seja você aí também. Olha só, um profeta, um homem que foi usado por Deus, um momento da sua vida ele estava dizendo que ele estava perdido. Quem sou eu? Estou perdido. Ele continua dizendo: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele estava ali contemplando tudo aquilo e falou: Senhor, quem sou eu para ver tudo isso? Eu sou um homem impuro, eu estou no meio de gente impura, os meus lábios são impuros, e eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo o Rei, eu estou vendo toda essa glória, o Senhor dos exércitos. Olha que coisa. Verso 6: então um dos serafins voou para mim. Imagina só, um daqueles anjos vem agora para o profeta. Depois que ele falou: quem sou eu? Ele ia estar quase fugindo ali da coisa. Deixa eu correr daqui, o que eu estou vendo? Coisa, deixa eu ir embora. E o anjo vai até ele e fala assim: ei, vem cá, chega perto. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que retirara do altar como uma tenaz. Olha só, o Senhor disse domingo e disse profeticamente pela vida do apóstolo que do altar continuamente haverá uma chama. Olha só, agora o anjo ele pega uma brasa do altar ali, de tudo aquilo que ele estava vendo, uma brasa viva que tirará do altar como uma tenaz. Então chega um daqueles serafins perto do profeta e fala: meu Deus, 6 asas, quem sou eu, homem de lábios impuros? O que está acontecendo? Eu estou vendo o Senhor dos exércitos. Verso 7: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha, amados, que coisa maravilhosa.
Olha que coisa maravilhosa, para você que está aí na sua casa. Quem sou eu? Eu estou perdido, eu estou ouvindo esse culto, aí eu caí aqui de paraquedas, me mandaram essa transmissão, eu sei lá quem é esse cara que está falando. Presta atenção que não sou eu que estou falando com você, Deus falando com você. Assim como o serafim, assim como o anjo chegou até o profeta com uma brasa viva e tocou, esse mesmo Deus, porque diz lá que é o Senhor dos exércitos, esse mesmo Senhor que está chamando o povo com voz forte, levantando o povo, é o Deus que está tocando hoje no teu coração, tocando na tua mente, tocando no teu coração. Diga glória a Deus por isso. Vamos ler o 7 de novo. Com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Quando o Senhor toca, amado, toda iniquidade acaba. Olha assim, isso aqui é um processo de santificação. Você precisa entender isso, é um profeta. Ah, mas eu quero ser usado que nem o profeta, eu quero ser usado que nem Isaías. Houve um processo de santificação. Ele estava perdido, ele era um homem de lábios impuros, estava no meio de um povo impuro. Mas o Senhor ali tocou através do anjo, assim como Ele está tocando você hoje nessa noite, através dessa palavra. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Esse que estava ali trabalhando no processo de Isaías é o mesmo que está trabalhando no seu processo hoje no século 21, no ano de 2022. Olha que coisa maravilhosa. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora sim nós podemos ver o 8, vamos lá, no verso 8 agora, o que ele fala? Depois de todo esse processo, agora, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora você entendeu? Amém? O Clebinho estaria atrás da câmera, fritando, né, Kleber? Agora você entende. Agora, por que agora ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque o Senhor fez com ele um processo de santificação. Então antes do avivamento, antes do profeta ser lançado para as nações, antes de Isaías sair ali para anunciar para um povo de iniquidade, para um tempo de povo de calamidade, o Senhor chama ele e fala assim: vem cá que eu vou santificar a sua vida, vem cá que eu tenho um negócio para fazer com você. Serafim, vai lá, bum, toca o lábio daquele cara, coloca a brasa, bum, tocou, agora a iniquidade saiu de você, agora os pecados acabaram, agora sim. Depois disso o Senhor fala: agora quem que eu vou enviar? Quem poderá ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora você entende que para você ser enviado por Deus precisa de um processo de santificação. Para você ser enviado, para você ser usado por Deus, precisa antes de um processo de Deus. Não dá para Deus colocar o holofote em alguém de lábios impuros. Não dá para alguém colocar o holofote em alguém que está em pecado. Não dá para alguém colocar o holofote em alguém que está em meio a pessoas de lábios impuros. Deixa eu perguntar para você: com quem que você anda? Com quem que você senta? Com quem que você almoça? Com quem que você convive? Eu quero ser usado por Deus. O Senhor vai te santificar antes disso. Tem pessoas que podem falar em nome de Deus. Eu falo: você não tem autoridade para falar de Deus na minha vida. Você é uma pessoa de lábios impuros. Você é uma pessoa promíscua. Você é uma pessoa... Quem é você? O Senhor não usa, amado, pessoas que estão nesse hall. O Senhor primeiro, não que não possa ser usado, mas o primeiro tem que ter um processo de santificação. Não pode. Deus não usa. Fez isso com o profeta. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo que para sermos usados com poder e com glória por Deus, precisamos estar em santidade. Escreve aí no chat, povo: para ser usado com poder, para ser usado com glória, para ser um instrumento poderoso de Deus, eu preciso estar em santidade. Não tem outra forma. Precisamos estar em santidade. Deus não usará pessoas de lábios impuros para um grande mover. Presta atenção, Deus não vai te usar se você é uma pessoa de lábio impuro. Não vai usar. É um grande avivamento. Como é que é o seu dia a dia? Como é que é você na sua casa? Como é que é você na faculdade? Como é que é você no trabalho? Como é que é você no trem? Como é que é você no Uber? Como é que você é no táxi? Como é que é você, filho? Como é que é? Fazer um parênteses aqui. Já vou terminar a mensagem. Olha, comecei a me exercitar lá. Entrei numa academia de crossfit. Os irmãos acompanham lá. Às vezes eu ponho alguma coisinha. Estou lá, na minha, quietinho, ninguém sabe quem eu sou, eu fico lá fazendo meu treininho, quero ali perder minha pança, enfim, estamos lá. Aí você está ouvindo o papo ali, e é um falando disso, falando daquilo, e aí tem pessoas lá, tudo quanto é tipo, não sei quem é cada um, e aí tem um ser lá que só fala abobrinha, só fala coisa, que cada palavra que ele fala é mais impureza do que pureza, e isso, aquilo, aquele outro. Aí esse ser um dia chegou lá, apareceu lá na minha rede social. Eu falei: o carinha que treina comigo, o mocinho lá que treina comigo, cara. Aí eu entrei, a primeira coisa estava escrito lá no Instagram dele: servo de Jesus. Eu falei: não é possível. Então eu sou servo de outra pessoa, porque ele não é mesmo servo do que eu sou, não pode ser. Cada vez que ele pega a barra, ele fala cada coisa ali que eu falo: Jesus Cristo, o anjo precisa tocar na boca desse homem. E aí você entra lá, servo de Jesus, filho de Deus. Eu falei: que não é possível, não é o mesmo Deus que eu sou. Não pode, amado. Você quer? Vamos pedir a razão da sua fé. Olha que mau testemunho.
Eu estou dizendo, não adianta, o avivamento dentro da igreja, aqui está acontecendo, eu levanto a mão em santidade, fazer pose de santo, até o diabo faz, filho. Levantar a mão, falar glória, agora aleluia, qualquer um faz, mas e viver em santidade? E quando você está no secreto, o que você é? Caráter é aquilo que você é em secreto, com Deus, quando ninguém está vendo. O que você é quando ninguém está te vendo? Isso aí diz respeito à sua vida com Deus. Não é na igreja todo mundo é bom, na igreja todo mundo é santo, na igreja todo mundo ora, na igreja todo mundo profetiza. E em casa, e no quarto, e sozinho, longe das pessoas. Então vamos finalizar essa mensagem. Nós precisamos entender que se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que ter uma vida de santidade. Então avalie os seus atos a partir de hoje, avalie as suas vontades, porque Deus está dizendo que é um tempo de avivamento. Então Deus quer levantar um exército, mas nós precisamos estar de acordo com esse mover de Deus. Veja se existe algo de desacordo, fora da vontade do nosso Pai. E se você identificar algo, tire isso hoje, imediatamente. Não dá pra... Amanhã eu tiro, tira hoje, filho. Amanhã pode não existir. Deus quer que você faça isso hoje. Faça hoje, agora, nesse momento. Então para que esse novo ano seja de fato um ano novo para você. Senão vai ser mais um ano de pecados, de iniquidades, de vidas. Não dá mais, Deus não tem tempo para perder. Está dizendo, disse o apóstolo. E nós podemos constatar com os fatos, Deus não tem tempo para perder. Deus está dizendo que é preciso de uma vida, ter uma vida de santidade. Então santidade é a palavra do momento. Santidade é a palavra que antecede um grande avivamento. Eu quero orar por isso com você nessa hora, terminando esse culto. Eu quero que você avalie, que você veja o que você precisa deixar, o que você precisa pôr de lado, para que Deus lhe use com esse grande mover, para que Deus lhe use com esse grande favor. Afinal de contas, Deus está dizendo que avivamento requer santidade. Não tem avivamento se não tiver santidade. Fica de pé na sua casa com poder e com ousadia. Nós vamos falar com Deus. Eu quero que você agora lance no altar tudo aquilo que você sabe que Deus está falando. Filho, deixe isso de lado. Se você se reconheceu na história do profeta Isaías, então talvez seja essa hora que Deus está tocando na sua vida através dessa palavra, para que você deixe tudo que é impureza, todo lábio impuro, toda promiscuidade, todo pecado, deixe isso de lado, porque Deus quer usar você como um grande instrumento para essa nação. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, obrigado, Pai, por mais uma palavra, obrigado por mais um culto, obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos alimenta, porque o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá instrução. Oh Jesus, nós estamos entendendo que se de fato, e nós cremos que essa é a sua vontade, é um ano de avivamento, Pai, o Senhor vai requerer muito de nós, e um avivamento requer santidade, Pai. Precisamos estar em santidade. A Bíblia diz que devemos ser santos como Tu és santo, devemos ser santos e irrepreensíveis, é o que diz a Tua palavra. Por isso nessa hora, Pai, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo, Pai, que nós sabemos que nos tira a paz, porque o Espírito mostra, porque o Espírito nos guia toda a verdade, é o que diz a palavra. Nós colocamos isso de lado agora e nós queremos viver contigo, Pai, em novidade de vida, em santidade. Senhor, eu oro para que ninguém tenha pecados ocultos, para que ninguém tenha iniquidades que guardem, Senhor, escondidas. Senhor, não queremos ser homens, mulheres, famílias de lábios impuros, de vidas pecaminosas. Queremos ser pessoas santas, Pai, para que quando o Senhor colocar o holofote, para que quando o Senhor for nos levar adiante para uma grande missão, para uma grande obra, possam olhar em nós e possam ver em nós a Tua glória, possam ver em nós, Pai. Oh Jesus, possam ver em nós, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. A minha oração, Pai, é que o Senhor levante um povo aqui na nossa comunidade, na Cristo Vive, ou aqueles que nos acompanham ao redor do mundo, Pai, essa igreja online, essa igreja que não tem fronteiras, Pai, levanta um povo de caráter, levanta um povo de santidade, levanta um povo, Pai, que vive de fato, e que governa e que reina com a autoridade de Cristo sobre essa terra. Levanta-nos, Pai, envia-nos, Jesus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Podemos dizer isso como profeta, aqueles que passam por um processo de santificação, Jesus, eis-nos aqui. E aí então diremos, envia-nos a nós, Pai, para essa terra, Senhor, que está enferma, para essa nação, Jesus, que precisa de fato de uma voz. Eis-nos aqui como instrumentos, eis-nos aqui como homens, como verdadeiros soldados, Pai, desse grandioso exército que o Senhor nos chama para um governo. Nós Te entregamos, Pai, as nossas atitudes, Te entregamos, Pai, os nossos hábitos e declaramos, Pai, que seja feita conforme a Tua vontade, boa, agradável e perfeita. Que haja santidade, que haja caráter de Cristo, que as coisas de menino fiquem para trás e que possamos chegar como Paulo em uma estatura de um homem maduro, Jesus. Essa é a minha oração, Jesus, para que nós possamos viver esse ano de 2022 um grande, um poderoso avivamento. Assim eu oro, assim eu creio, eu misturo isso com fé e digo que assim já é, em nome do nosso Deus. E se você crê nisso na sua casa, diga amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus aí, celebra Jesus, glorifica o nome dEle.
Amém. Estamos finalizando o nosso culto dessa quinta-feira. Eu quero você comigo, sabe quando, filho? No próximo domingo, é isso mesmo, estaremos juntos domingo que vem, celebrando. Você que está voltando de férias, seu lugar é na Cristo Vive São Paulo. Estaremos juntos às 9 horas da manhã, de forma presencial. Você não precisa de senha, você não precisa de nada disso, tudo ficou para trás. Você precisa só querer. Você só precisa mover os seus pés em direção à vontade de Deus. Então venha, estejamos juntos para celebrar domingo às 9 horas da manhã, culto de excelência, palavra maravilhosa. Vamos continuar navegando por essas águas de avivamento, entendendo o que Deus tem para as nossas vidas. E eu espero você, traga sua família, convide mais alguém. Será um tempo de muita gratidão, de muito louvor, de muita adoração. Amém? Terminamos esse culto. Eu quero declarar que a paz que excede o entendimento guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, e que você tenha uma noite dos justos, um sono de descanso, que você tenha uma sexta-feira de grandes bênçãos, um final de semana extraordinário, para a honra e para a glória do nosso Deus. Não se esqueça, avivamento requer santidade. Até domingo, graças e paz a todos, tchau.